importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Bom dia, graça e paz. Os amados que já estão chegando, graça e a paz de Cristo Jesus a todos. Um bom dia. Que Deus possa abençoar durante todo este dia. Que chuvas de bênção caiam sobre as nossas vidas. Nós vamos iniciar nossa primeira EBD, através dos canais, redes sociais, da Primeira Igreja Batista em Monte Oreb. E é sempre um prazer ter você conosco. Graça e paz, irmãos, bom dia. Bom dia a todos que nos assistem, que nos acompanham. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, abençoando os nossos lares, nossas casas, diante desta luta, diante dessa situação que estamos passando. Mas creia, vai passar. O importante é não ficar para trás. É não perder a vida porque relaxou em algum ponto. Vamos continuar firme, vamos continuar caminhando, vamos continuar louvando a Deus, porque Ele pode resolver o nosso problema. Ele pode solucionar os nossos problemas. Então, nesta manhã, dando glória a Deus e que a graça de paz, a graça de Cristo, a paz de Cristo, possa chegar ao seu coração, à sua casa. Que todos nós possamos estar com o nosso espírito, nossa alma e também o nosso corpo preparado, sendo de fato o templo do Espírito Santo, sendo de fato a igreja de Cristo. E todo o nosso ser, todo o nosso coração possa estar nos braços do Pai. Assim, meu querido, minha querida, meus irmãos e amigos, nós vamos orar agora ao Senhor, pedindo a Ele a bênção para mais um trabalho, através dos meios de comunicação, através da mídia, através da live, que Deus possa ouvir nossa prece, ouvir o seu clamor. Vamos orar. Nosso Pai, nosso Deus, nosso Senhor, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem guardado nossas vidas. Obrigado, meu Pai. Ajuda-nos a ter a sabedoria para fazer a tua obra, com as ferramentas que o Senhor nos deu. Abençoa cada lar, meu Deus, onde a tua palavra chega. Abençoa cada alma, cada vida, onde cada ouvido e coração a tua palavra possa encontrar guarida. Senhor, abençoa os lares nos conflitos que têm surgido. Ó Pai, faça milagre em cada lar, em cada vida. Guarda do mal, Pai. Nos lares onde já adentrou esse mal, que o Senhor leve a cura, leve a libertação. Nos lares onde não entrou, não permita no poder do nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, receba a nossa gratidão, receba a nossa petição, receba nossos louvores como sacrifício vivo que nós oferecemos a Ti. Assim nós pedimos, nós te oferecemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero fazer uma leitura em Marcos, capítulo 7, e vai dos versículos 24 ao 30. Texto bem conhecido, um texto onde a gente tem lido muitas vezes, um texto que tem a ver com família. O que é que um pai, o que é que uma mãe faz pelos filhos? E esse texto relata muito bem o que essa mãe fez pela sua filha. E como Deus, na pessoa do filho, atendeu esse pedido. Vamos ler? Jesus saiu daquele lugar
e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, Ciro-fenícia de origem, e rogava a Jesus que a expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a tinha deixado. Amém? Deus abençoe essa palavra em seu coração. Uma mãe que cuida da sua casa, ela vai longe buscar uma solução. O pai vai longe para trazer o pão, o remédio, a paz ao seu lar. Essa mulher não foi diferente. Ela tinha um grande problema, e um grande e grave problema. Mas ela foi na casa, lá onde estava Jesus. Jesus procurou um lugar para descansar. Estava exausto, mas não teve como, não conseguia se esconder. Não conseguia nem descansar. E então chegam outros e ela vem, e se lança aos pés e o adora, e roga pela sua filha. E essa mulher não era judia, não era israelense. O texto não diz se ela era religiosa, mas ela foi em busca, ela passou por cima de tudo e de todos, com amor, até chegar a Jesus. E lá ela pede libertação pela filha. O Senhor faz as suas colocações, dizendo: deixa primeiro atender os filhos, e depois eu atendo os outros, usando essa comparação, essa pequena parábola aí. E então ela disse: mas Senhor, as crianças, os cachorrinhos comem das migalhas que caem das crianças da mesa. Ela demonstra fé. Ela demonstra que estava ali no lugar certo, na hora certa. Ela não tinha dúvida que chegou no momento exato em busca do milagre. E mediante a resposta desta mulher, Jesus então disse: vai, conforme a tua palavra, então você pode ir. O demônio já não está mais na tua filha. E ela volta e encontra a menina sã e salva, deitada na sua cama. Que alegria, né? Talvez não seja demônio na sua vida ou na sua casa, seja algum outro problema. Nosso Deus, se Ele controla demônios, se Ele expulsa demônio e controla a natureza, o teu problema é pequeno nas mãos do Senhor. E Ele pode resolver. Amém? Deus abençoe o teu lar. Deus abençoe a sua casa. Vamos cantar um hino. O hino de número 410. O hino 410 que diz: no serviço do meu rei eu sou feliz. No serviço do meu rei eu sou feliz, né? Ou felicidade no serviço, como tema. Você tem um cantor? Acompanhe, ou cante comigo, ou cante em espírito, mas não tenha vergonha de cantar, porque o Senhor recebe aquele que canta com alegria. Apresentai-vos ao Senhor diante dele com cântico. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida
Louvado seja o nome do Senhor. Também quero cantar com os irmãos. Deixe-me ver aqui no computador o cântico. Talvez alguns não conheçam. É um cântico bem conhecido dos irmãos das antigas, né? Mas eu creio que alguns irmãos devem lembrar a letra desse cântico. O tema é Deus Supremo És. Vamos louvar o Senhor. Vamos cantar porque nosso Deus é supremo. Ele é o Todo-Poderoso. Um Deus tremendo, um Deus supremo, um Deus todo-poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, obrigado por nos dar o dom, o talento de poder te adorar, te louvar. Amém. Com instrumentos de corda e com todo tipo de instrumento. Amém. Receba nosso louvor. Agora, Deus, pedimos que o Senhor use nesse momento a Ana Lina para trazer, Pai, a tua palavra aos nossos corações. Que o Santo Espírito do Senhor encha e que ela fale a palavra que foi escrita e aquela que vem da tua vontade para trazer consolo, trazer ensino às vidas e às nossas vidas, para que possamos andar com verdade e sinceridade neste mundo tão difícil. Assim é que eu peço, Pai, oro em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra é sua. Agora eu vou sentar, né? Porque sentado é melhor, né?
para relaxar, para estudarmos juntas a palavra do Senhor. E você que está aí, né, do outro lado da sua casa, nós aqui na nossa casa, você na sua, louve a Deus conosco, né? Hoje nós vamos estar estudando uma mensagem, na verdade um estudo bíblico da revista chamada Meu Filho, Meu Discípulo. E ela é da Editora Cristã Evangélica, é uma revista que tem abençoado muito as nossas vidas. Nossa igreja tem estudado essas revistas, né? E o tema de hoje é conduzindo o filho à salvação. Qual pai, né, não quer falar das grandezas do amor de Deus para o seu filho, né? E nós vamos orar, né? O pastor já orou, mas vamos orar mais ainda. A palavra de Deus diz que é orar sem cessar. Mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então vamos orar. Pai, nós te pedimos a direção nesta manhã. Mais uma vez, Senhor, através do teu Espírito Santo, para falar aos nossos corações, falar ao coração daqueles que nos ouvem agora através desses canais. Que glória a Deus temos, Senhor, para te louvar, para te engrandecer. Muito obrigado, Senhor, fica conosco. Deixa, Deus, que eu fale somente aquilo que o Senhor quer, somente aquilo que o Senhor permitir. E toque os corações, ó Deus. Que vidas, ó Deus, se rendam aos pés do Senhor nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E você pode concordar comigo, dizendo amém. Amém é assim seja. É você concordando com aquilo que eu falei. Então, o tema dessa lição de hoje é conduzindo o filho à salvação. E está em Timóteo, 2 Timóteo, abra sua Bíblia. Escola dominical, temos que ter Bíblia na mão. Caneta, se possível, para anotar algumas coisas que você queira. E nós vamos ler a palavra de Deus. Você pode sentar aqui para me ajudar em alguma coisa. 2 Timóteo 3, 2 Timóteo 3, do versículo 14 ao 15. Vamos ler. Que diz: Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar sabedoria que levam à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Glória a Deus, né? Aqui Paulo, né, falando ao Timóteo, instruindo que nós, os pais, somos os responsáveis a inculcar na cabeça dos nossos filhos a salvação em Cristo Jesus. Então, nós vamos, nessa lição de hoje, você vai reconhecer que Deus delegou aos pais, à família, a responsabilidade de conduzir os filhos à salvação. Veja que grande responsabilidade Deus nos deu como pais, como avós, no meu caso, que sou avó já, glória a Deus por isso, já 6 netinhos, para a glória de Deus, e tenho meus filhos. E a responsabilidade é nossa, é minha, é sua, de inculcar nos nossos filhos a palavra de Deus. Você também vai identificar quais são as verdades essenciais para ensinar aos filhos, a fim de conduzi-los eles à salvação. E você vai conhecer maneiras de ensinar essas verdades aos seus filhos. Você vai sentir-se o maior responsável pela evangelização dos filhos. E você vai desejar ardentemente a salvação dos seus filhos. Quem não quer, né? A palavra já diz, né? Josué dizendo com grande autoridade: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
E eu declaro isso para você, para a sua casa, para a minha casa, para a casa dos nossos amados que nos ouve nesta manhã. Você também vai ensinar com persistência os filhos a amarem a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. Você vai ensinar eles sobre o pecado, viu? E você vai ver no decorrer da lição como isso é sério. E você também vai ensinar seus filhos quem é o Salvador e como recebê-lo ele de todo o coração. Essas são as verdades que você vai aprender nesta manhã. E para iniciar, né, a sugestão, né, eu queria fazer algumas perguntas para você. Você fique com elas aí. Responda para você. Se você quiser, você pode participar respondendo para alguém que está do seu lado, né? Então, quem evangelizou você? Você lembra? Quem falou do amor de Deus para você? Quem Deus usou para conduzir você à salvação em Cristo Jesus? Deus usou alguém para falar de Jesus para você. E quantos anos você tinha quando você aceitou a Jesus? Temos N histórias de pessoas que aceitaram Jesus desde criancinha. Já temos outras pessoas que aceitaram Jesus já adultos, né? E glória a Deus por isso, que tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus. E uma outra pergunta, né? Para você. Você é feliz? Porque tem Jesus no coração? Eu sou feliz. E eu sei que você também é feliz. Mas responda para você mesmo, né? Você permanece na fé em Jesus? Fique com você, né? E na nossa introdução, você deseja, outra pergunta, você deseja que seu filho seja salvo, sua esposa seja salvo, seu marido seja salvo? Amém, né? Se assim você desejar, que eu creio que você deseja. É claro que sim, né? Não conheço nenhum pai cristão que não deseja a salvação do filho. Mas o que você tem feito para que o seu filho conheça a salvação em Cristo Jesus? Essa é uma missão diária, uma missão que, como pais que somos, tios que somos, avós que somos, devemos ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor. Não há a menor dúvida de que a principal fonte do conhecimento que pode tornar o filho sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus é a família, que deve apresentar Jesus aos filhos. Por isso a importância dos cultos domésticos. O culto doméstico, se você não pode fazer todos os dias, mas você tem que fazer pelo menos 3 vezes no dia, ou 3 vezes na semana, né? Lá em 2 Timóteo 3,15, né, já diz isso que acabamos de ler, que diz: e desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Veja a importância de você ensinar o seu filho o caminho do Senhor. E nós vamos agora para o nosso primeiro tópico. Na verdade, nós temos aqui 3 tópicos. Vou tentar correr para dar certo todo esse estudo nessa manhã, porque é muito importante, maravilhoso. Mas eu gostaria de perguntar a você, o que significa para você a palavra inculcar? O que significa para você? Nós sabemos que a palavra inculcar é verbo transitivo direto, né? Mas no dicionário bíblico, essa palavra inculcar significa dar a entender, demonstrar. Ou seja, se você já é uma mãe cristã, um pai cristão, você tem essa responsabilidade, essa ordem do mestre de inculcar na cabeça dos seus filhos a palavra de Deus. E é desde o ventre, desde a barriga,
seu filho que há um Deus todo-poderoso. E no dicionário normal, a palavra inculcar, ela diz gravar, imprimir algo no espírito de alguém, ou seja, repetir. É como o texto de Deuteronômio, mais na frente nós vamos ver, fala. É de dia, é andando pelo caminho, é ao deitar, é ao levantar. É inculcar a palavra de Deus diariamente na sua própria vida e na vida dos seus filhos. E o primeiro tópico da lição vai falar: pais, os melhores responsáveis, os maiores responsáveis, melhores e também maiores responsáveis por isso. Moisés, ele repetiu os mandamentos de Deus ao povo para que por meio deles todos pudessem temer ao Senhor e cada um ensinar a seus filhos e netos. Veja que como é importante, se os pais ensinam em casa, a igreja também ensina. E eu, como avó, ensino também. Você aí que é avô, que é avó, além de pais, você tem essa tarefa de ajudar os nossos filhos a educar os nossos netos e assim em diante. Deuteronômio 6, do 1 ao 7. Vamos lá, ver o que diz Deuteronômio 6, do 1 ao 7. Deuteronômio 6, do 1 ao 7 diz: Moisés disse ao povo: são esses mandamentos e as leis que o Senhor, nosso Deus, mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeça a esses mandamentos na terra em que vão entrar e que vão possuir. Tema o Senhor nosso Deus, vocês e seus filhos e os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes dei e lhe ensinei. Vocês viverão muitos anos. Povo de Israel, tenham cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês, e vocês se tornarão numerosos naquela boa terra e rica, e onde vocês vão viver. Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem ao Senhor, o nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, e guardem sempre no coração as leis que eu lhes dou dando hoje. E não deixe de ensiná-la aos seus filhos. Repita essas leis em casa, fora de casa, quando deitarem e quando se levantarem. Veja que é a palavra de Deus que está nos instruindo isso, né? Que devemos inculcar. Na nossa igreja, nós costumamos dizer que é a vitamina café. A vitamina café, a palavra café. Você vai amar a Deus, ensinar os seus filhos a amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo o entendimento. A palavra de Deus. Você vai ensinar com persistência aos seus filhos a amarem a Deus de todo o coração. Você vai sempre repetir. E às vezes os filhos não querem, né? Não querem ouvir quando chamamos os filhos para fazer o culto doméstico. Olhem, filhos, vocês devem ir. Porque é a palavra de Deus que está mandando fazer isso, né? E nós temos uma aplicação aqui nesse primeiro tópico que diz: assuma a responsabilidade de inculcar em seu filho o amor de Deus. Ensine com persistência, enfatize a importância, repita, repita e repita. Olhem, pais, vocês têm que ler a Bíblia. Vocês têm que buscar ao Senhor para os filhos de vocês ver que vocês realmente não só falam para eles ler a Bíblia, para eles orar e para eles obedecer, mas vocês também fazem. E esse é o nosso papel como pais. Não adianta só dizer para os filhos, se nós não estamos fazendo. Nós temos que fazer, né? E eu até coloquei aqui, tem pais, né, que tem preguiça, né? De ler, é tão chato, a letra é pequena, e de novo, né?
Pois é uma tarefa árdua, é todos os dias. É igual comemos, nos alimentamos do feijão, do arroz, da carne, da fruta, da verdura. A palavra de Deus também tem que ser assim. Você tem que ensinar aos seus filhos. E aqui nós temos o segundo tópico, né, que vai falar como conduzir meu filho à salvação. Talvez nós encontramos pais, né, que tímidos, né? E a palavra de Deus já diz que nenhum tímido entrará no reino dos céus. Quanto a ler a palavra, a ensinar a palavra de Deus, não devemos ter timidez. Devemos ter ousadia e autoridade para ler, absorver, ser exemplo como pais e passar para os nossos filhos. Porque se nossos filhos não vê nós em casa, lendo a Bíblia, buscando ao Senhor, como que eles vão fazer? Se eles não estão vendo. Você que é pai, você que é mãe, né? Então, o segundo tópico, como conduzir meu filho à salvação. Há algumas verdades básicas que consideramos essenciais para que a fé cristã seja sincera e autêntica. Por isso, desde cedo, é importante que os pais ensinem aos filhos a fim de torná-los sábios para a salvação, como diz em 2 Timóteo 3,15. Veja que a mãe de Timóteo, né, Eunice e Loide, sua avó, ambas fizeram esse papel de instruir o seu filho Timóteo nas sagradas escrituras, nas sagradas letras, na palavra de Deus. E veja quem foi Timóteo, né? Um grande líder. E você? Eu sei que você que está me ouvindo aí não quer ver seu filho no mau caminho. Pois se você não quer ver seu filho no mau caminho, inculque a palavra de Deus. Ensine a palavra de Deus e seja exemplo. Seja exemplo, um exemplo bom e não um exemplo mau, né? E aqui nós vamos ter algumas noções básicas sobre o pecado, né? Como eu vou conduzir meu filho à salvação? Para eu falar da salvação, eu tenho que falar o que é o pecado para o meu filho, né? E aqui diz que a criança já nasce pecadora, né? Em Salmo 51:5 diz: eu nasci na iniquidade e no pecado, e o pecado concebeu a minha mãe. Lá em Salmo 51:5 fala isso. Sendo assim, desde bebê, nós precisamos ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Porque quando eles estiverem jovens, adultos, não vamos ter tanto trabalho. Se nós, os pais, estivéssemos fazendo o nosso papel diariamente, não teríamos um mundo igual nós temos hoje. Com tantos jovens morrendo na droga, morrendo no pecado, morrendo no roubo, assassinando e sendo assassinados. Nós teríamos um mundo melhor. Por isso, nós, os pais cristãos, devemos priorizar essa tarefa de ensinar aos nossos filhos o caminho do Senhor. E o primeiro tópico do ponto 2 diz: pecado é tudo que desagrada a Deus. Podem ser de pensamento, de sentimento ou de atitude. Lá em 1 João, anotem aí, eu sei que vocês estão anotando. 1 João 3,4, vamos para lá. 1 João 3,4, vamos ver o que diz lá em 1 João. 1 João é perto de Apocalipse, para lá, por fim, né? Novo Testamento. Então, 1 João 3,4 diz assim: quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Você vai ensinar para os seus filhos. Quando ele errar, você vai dizer por quê. Tem pais que batem na criança, coloca o filho na disciplina, mas não explica o porquê que ele está apanhando, o porquê que ele está sendo disciplinado. O importante é que o filho saiba. E isso é desde bebê, é desde o ventre. É ensinando todos os dias, sem se cansar.
sobre o pecado, né? Tudo que pratica pecado transgride a lei. A lei é a palavra de Deus. Todas as vezes que erramos, o Espírito Santo fala com gemidos inexprimíveis. E o segundo, o pecado nos separa de Deus. Cria uma barreira, uma separação, porque o nosso Deus é santo. Ele é tão santo que não permite nos aproximar dele sujo. Por isso é que ele nos lavou pelo sangue dele. Então, pais, fiquem alertas. Se você ainda não iniciou o culto doméstico, se você ainda não iniciou a leitura da Bíblia com seu filho, com a sua filha, com seu jovem, com a sua família, ainda há tempo para você fazer isso. E o outro diz que todos somos pecadores. Você tem que ensinar para o seu filho: olha, todos nós somos pecadores. E nós dependemos de reconhecer o nosso erro e aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Está em Romanos 3:23 e também em 1 João 1:8. Depois você pode conferir, porque se eu for ler todos os textos, não vai dar tempo eu concluir a lição, né? Então está em Romanos 3:23, que diz: todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Mas para nós alcançar a glória de Deus, temos que reconhecer o nosso erro. E você, eu e você, e nós devemos fazer isso, né? E aqui ele diz que como nós ensinar sobre pecado aos nossos filhos. Veja que eu achei muito importante isso. De 0 a 5 anos. Olhe, veja. Mas é um bebê, ele não sabe. Ele não sabe? As crianças são muito inteligentes. As crianças já são inteligentes desde o ventre. Por isso a importância de você ensinar ainda no ventre o seu filho sobre as verdades da palavra de Deus. Você aí que está grávida, fazendo o seu culto doméstico, comece a ensinar desde o ventre do seu filho o caminho do Senhor. Olha o que diz de 0 a 5 anos. Nomeie o pecado que seu filho cometer. Por exemplo, birra é pecado. Você sabia, meu filho, minha filha, que birra é pecado? Gritaria é pecado. Desobediência é pecado. Você tem que dizer isso para o seu filho, para a sua filha, né? Isso de 0 a 5 anos. Você vai chamar o pecado de pecado. Porque tem pais que dizem: você fez uma coisa feia. Não é assim. Você pecou, meu filho e minha filha. Isso é pecado. Isso desagrada a Deus. Você não vai dizer que é uma coisa feia. Você vai dizer que é pecado. Dê nome, né? E de 6 anos em diante, você vai numerar o pecado que ele cometeu e dizer: olha aqui o que você fez. Isso é pecado. Isso é errado. Palavrão é errado. É pecado. Desagrada a Deus. Porque tem pais que acham que, não, vamos falar uma linguagem que o bichinho vai entender. Tem que falar a verdade. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A segunda, a necessidade da salvação. Há quem pense que crianças pequenas ainda não conseguem sentir a necessidade de salvação. Gente, tem crianças pequenas que já faz a decisão ao lado de Jesus, porque entendeu que Jesus falou o seu coração. Veja a importância de você falar do amor de Deus para o seu filho, para a sua filha. Eu tinha e nós tínhamos e temos essa preocupação, quando os nossos filhos eram menores, de ensiná-los, de quando colocar em disciplina, dizer por que estava sendo disciplinado. Você está sendo disciplinado por isso, por isso e por isso. É pecado. Confesse o seu erro a Jesus. Peça perdão, que Jesus perdoa, Jesus te ama e a mamãe te ama muito. Era isso que eu dizia para os meus filhos. E agora estou fazendo isso com os netos. Estou fazendo com os netos. A gente ama muito. Mas não é porque eu amo que eu não vou dizer. Aí é que eu vou dizer, né? Aí é que eu vou ajudá-los a conhecer essa verdade que é a palavra de Deus. Aí nós temos aqui: quando o seu filho pecar, explique-lhe por que ele precisa da salvação.
Você vai dizer para ele, olha meu filho, você fez isso e a mamãe e o papai estão colocando você em disciplina por isso. Você reconheça que você errou. Peça perdão ao papai do céu. E a mamãe e o papai também vai te perdoar. O castigo pelo pecado é a morte. Por isso todos precisamos ser salvos. Romanos 6:23 e Efésios 2:1. Você depois confira na sua Bíblia, né? Quem peca está longe de Deus, por isso precisa reconciliar urgentemente com Jesus, porque nós não sabemos a que hora o nosso Rei, o nosso Redentor, o nosso Salvador virá. E eu quero ir, e eu sei que você também quer ir. E lá no céu não entra ninguém sujo, lá só entra lavado e remido pelo sangue de Jesus. E de 0 a 5 anos, olha o que você vai dizer para ele quando ele tiver, você entender que ele tem essa necessidade de salvação. Você vai explicar-lhe que o pecado suja o coração. Né? Temos até uns cânticos dos 3 palavrinhas que fala, né? O pecado suja e Jesus vem e limpa. Você vai dizer para o seu filho, né? Você vai dizer também para ele, diga que para ele se aproximar de Deus, ele precisa estar com o coração limpo. Tem até um canto, meu coração era sujo, mas Cristo agora entrou, com seu precioso sangue, veio e me lavou. Então fale para seu filho e fale para você mesmo. Eu sei que nós adultos erramos, pecamos, temos que confessar, temos que pedir perdão, misericórdia ao Senhor. E o terceiro ponto, quem é o Salvador? Você vai dizer, o nome de Jesus é extraordinário e está acima de todo nome. Seu poder é sobrenatural e pode alcançar o coração de todo aquele que nele crê, inclusive o seu filho, a sua filha, você, a sua casa, a sua família. Quem crê em Jesus será salvo. Está em João 3,16. Esse é o texto-chave da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ensine ao seu filho. E no momento que você ensina ao seu pequeno, à sua pequena, à sua princesa, o seu príncipe, você também aprende. Isso é muito importante, né? Você vai ensinar a eles com persistência. Você vai dizer para ele que só Jesus limpa o coração. Ninguém mais pode fazer isso. O vazio que tem no coração do homem, só Jesus preenche. Só Jesus preenche. E de 0 a 5 anos, você vai explicar-lhe que só Jesus pode limpar o coração do pecado. Faça comparações, por exemplo, assim como o sabão limpa as mãozinhas, né? Jesus também limpa com seu precioso sangue. Tem a música, o sabão lava meu rostinho, lava as minhas mãos, mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração, viu? Então ensine ao seu filho. De 0 a 5 anos ainda, diga que só Jesus pode levá-lo para o céu, através do sacrifício que ele fez na cruz por mim e por você. E os de 6 anos para frente, você vai conversar, tire as dúvidas do seu filho sobre a morte de Jesus. Por que Jesus morreu? Você sabia, meu filho, por que Jesus morreu? Você sabia que quando ele morreu, ele ressuscitou ao 3º dia e virá buscar a igreja, a noiva de Jesus? Isso é importante. Fale para seu filho. Você vai falar sobre a importância da ressurreição de Cristo, de que ele está vivo para ouvir o seu pecado quando você confessar para ele e lhe limpar. Veja que grande responsabilidade nossa como pais,
de ensinar, de inculcar a palavra de Deus nos nossos filhos. É em casa, é ao levantar, ao deitar, ao caminhar. É diariamente, diariamente. E agora, como receber Jesus como seu Salvador? É necessário arrepender, você vai dizer para ele, arrepender-se e buscar em Cristo perdão. Em 1 João 1,9, você vai encontrar isso. A salvação vem pela fé em Jesus. É importante que cremos. Não adianta eu só falar se eu não creio. Você tem que crer e você também tem que ser exemplo. Exemplo vivo do poder de Deus. Você vai ensinar para ele de 0 a 5 anos. Você vai ajudar a ele a pensar sobre o pecado que cometeu e a ficar triste porque errou. Você não vai só bater no seu filho, você vai explicar por que ele errou. Ele pecou e você vai ajudá-lo a ele a confessar o seu erro. E de 6 anos em diante você vai dizer para ele. Às vezes nós como mãe temos dificuldade de conversar com os nossos jovens, né? Você acha que o seu filho aí que já tem os 18 anos para cima não vai lhe ouvir. Ele vai lhe ouvir. E os primeiros a serem bom exemplo na vida dos filhos somos nós. Temos que ensinar. Temos que persistir em inculcar na cabeça dos nossos filhos e na nossa a palavra de Deus. Porque ela é rica, ela é viva, ela é poderosa para fazer infinitamente muito mais daquilo que eu e você pensamos. Às vezes você diz, não, fulano nunca vai aceitar Jesus. Ele é duro, ele é calado, ele é isso, ele é aquilo. Mas o poder de Jesus, transformador, irá transformar a vida do seu filho. E nós vamos para a nossa conclusão, né? Falamos já os 3 pontos, né? E eu vou revisar para você. E temos uma aplicação antes da conclusão. Converse com seu filho sobre essas verdades com frequência e com naturalidade. O pecado sempre é um bom ponto de partida para você conversar sobre o plano de salvação para os seus filhos. Aproveite ocasiões que precisa tratar pecado para evangelizar seu filho, sua filha. Não importa a idade, deixe muito claro que ter Jesus como Salvador é a principal decisão da vida dele e da sua vida. Você, pai, você, mãe, que ainda não fez esse primeiro ponto, que é de reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz que ele fez por mim e por você. E a conclusão é, que privilégio poder ser instrumento de Deus. Você, pai, que privilégio, que honra você ter esse privilégio de apresentar aos seus filhos o Salvador. Por que que ele veio? Por que que ele morreu? E por que que ele voltará para buscar a igreja, a noiva dele, que é eu e você e todos aqueles que reconheceram o sacrifício de Jesus na cruz. Você pode ser o instrumento de Deus para conduzir o próprio filho à salvação em Cristo Jesus. Deus escolheu você para isso. Não deixe que outros façam esse papel. É por isso que diz que educação vem de berço. E é verdade, educação vem de casa. Quando você vê uma criança dar trabalho na escola, é porque em casa ela não foi instruída. E se foi, não aprendeu. Precisa sentar novamente para aprender as verdades da palavra de Deus. Nada pode ser mais importante na sua vida do que amar a Deus e conduzir o seu filho à salvação. E para concluir, eu vou deixar um desafio. Um desafio para você, pai, que nos ouve nesta manhã. Para você, mãe, que nos ouve nesta manhã. Um desafio que durante a semana você vai fazer. Segunda-feira, você vai ensinar o seu filho sobre pecado. E os textos bíblicos Salmo 51, 4, Isaías 59, 12 e 1 João 3, 4.
Se você não ouviu, pode pedir aí para me repetir que eu repito. Você vai ensinar o seu filho sobre pecado durante a semana. Segunda-feira, amanhã, você já vai ensinar. E se possível até hoje. Salmo 51:4, Isaías 59:12 e 1 João 3:4. Terça-feira você vai ensinar sobre a necessidade de salvação. Você vai dizer que ele precisa reconhecer. Romanos 6:23 e Efésios 2:1. Na quarta-feira você vai ensinar para ele quem é o Salvador. João 3:16 e 17 e 1 João 1:7 e 9. Quinta-feira você vai ensinar como receber Jesus como Salvador. 1 João 3:1-9. 1 João 1:9 e Romanos 10, do 9 ao 13. E Romanos 14:8. Você vai dizer por que ele precisa, né? Receber Jesus. E na sexta-feira você vai revisar tudo que você aprendeu de segunda até sexta-feira. E celebrar. E falar para o seu filho que ele precisa aprender sobre as verdades da palavra de Deus. Você vai ainda ficar com essas perguntas. Essas perguntas é para você, pai, mãe que me ouve. Que ordem Deus deu aos pais para que executasse em relação aos filhos? A resposta está em Deuteronômio 6, do 1 ao 7. Que ordem Deus deixou para nós, os pais? Você vai... Que conversa Moisés orientou que os pais tivessem com seus filhos? Está em Deuteronômio 6, do 20 ao 25. E você vai refletir nessas perguntas. Por que é preciso ensinar aos filhos sobre a necessidade de salvação? Está em Marcos 16:16. Por que ele precisa reconhecer Jesus como seu Salvador? E você já ouviu seu filho voluntariamente professar a fé em Jesus? Tem pai que não acredita. Quando o filho diz, papai, mamãe, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Dê importância a isso. É muito importante. A criança está reconhecendo que precisa tomar essa decisão. E por último, no domingo, você vai entender sobre isso aqui. Quem foi a principal fonte do conhecimento que tornou Timóteo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus? Quem instruiu na mente de Timóteo sobre as verdades da palavra de Deus? Está lá baseado em 2 Timóteo 3, do 14 ao 15, que nós vamos ler para encerrar. 2 Timóteo 3, que foi o texto que a gente iniciou. 3, 14 ao 15. Que papel essa mãe e essa avó, Loide e Eunice, fizeram na vida de Timóteo? E Timóteo foi e é um grande líder. Você quer seu filho um líder? Você quer seu filho um doutor? Você quer que seu filho seja instruído? Instrua na palavra de Deus. Essa é a verdade absoluta e eterna que vai levar o seu filho ao céu. Vamos ler. 2 Timóteo 3, 14 e 15 diz: quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Como é maravilhoso você, como mãe, se sentir privilegiada em ver a sua família toda servindo ao Senhor. Esse é o papel de nós, os pais. Então eu quero orar para encerrar, agradecer a você e dizer para você que eu estou aqui, nós estamos aqui para ajudar a você a conduzir os seus filhos, a sua família aos pés da cruz de Cristo. Oremos. Pai Santo, Pai querido,
Obrigada, Senhor, pela tua maravilhosa presença em nosso meio. Obrigada, Senhor, por nos alimentar da tua maravilhosa palavra. Obrigada por todos aqueles que participaram da EBD, a melhor escola do mundo, onde forma cidadãos para o céu. Pai, obrigada, Senhor. Instrui a cada pai, a cada mãe, a cada avó, a cada avô, a ensinar, a inculcar na cabeça dos nossos filhos, dos nossos netos, a palavra de Deus. Assim como fez Lloyd e Eunice, instruindo Timóteo nos caminhos do Senhor. E como é maravilhoso. Talvez se muitos de nós, mães, pais, instruíssem os nossos filhos verdadeiramente nos teus caminhos, não teríamos um mundo maligno, como diz a tua palavra, um mundo perdido, mas teríamos filhos saudáveis, filhos abençoados, que iria abençoar outros. Por isso eu te peço sabedoria para estes pais, para continuar, se ainda não iniciou, continuar ou iniciar a conduzir os seus filhos aos caminhos do Senhor. Muito obrigado, eu oro e agradeço no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. E vamos, não sei se vamos cantar, pastor? Vamos cantar mais um cântico para nós encerrar a nossa EBD nesta manhã. Todo dia nós precisamos de orientação, irmãos. Todo dia, assim como precisamos do alimento para o corpo físico, nós precisamos do alimento santo. Não é possível formar uma casa com pessoas diferentes, comportamento diferente, se nós não tivermos a orientação do Senhor, se nós não tivermos o temor do Senhor em primeiro lugar. Uma das maiores problemáticas, na minha visão, e Paulo diz isso naquele mesmo texto, voltando um pouquinho, sobre o tipo de gente que surgiria nos últimos tempos, o tipo de filhos, o tipo de pessoas. Por isso o mundo jaz no maligno, porque as pessoas procuram satisfazer suas próprias vontades do que fazer a vontade de Deus. Então, diante disso, só há um que merece toda a honra e toda a glória, e só a luz de Cristo pode expulsar, tirar essas trevas que tanto invadem os lares. Vamos cantar um hino de número 436, que tem o título de Dai-nos Luz. Quero cantar com os irmãos agora. Uma voz ressoa de geral clamor, dai-nos luz, dai-nos luz. E os milhões em terra cheios de pavor pedem luz, pedem luz. Dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão gloriosa
Louvado seja o nome do Senhor, meus queridos. Portanto, o mundo de hoje está de mal a pior, porque famílias não têm confiado no Senhor, têm confiado nos seus próprios braços, têm confiado nos seus dinheiros, têm confiado no que são, em vez de abraçar o Senhor, abraçam a si mesmos. Que Deus tenha misericórdia deste mundo. Por isso que vem a disciplina do Senhor na situação que estamos passando hoje. Que você derrame-se cada dia nos braços do Pai. Que você, se porventura tem alguma coisa errada na caminhada, conserte. E o Senhor está de braços abertos para te ajudar. Ele diz que não está com os ouvidos tapados e nem está com os olhos fechados. Ele está te vendo e quer te ouvir. E Ele está com as mãos estendidas, esperando que você corra para os braços dele. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Logo mais, às 18 horas, teremos o nosso culto de louvor e adoração da Palavra de Deus. E você é o nosso convidado a estar conosco, adorando a esse Deus maravilhoso. É uma honra ter você conosco. Muito obrigada, viu? Bom dia. Até daqui a pouco, às 18 horas, em nome de Jesus. Mas vamos orar, encerrando, fechando a escola bíblica dominical que nós fizemos para a glória dele. Que Deus tenha abençoado a sua vida. Vamos orar. Pai amado, santo e eterno Deus, maravilhoso és tu. Toda honra, toda glória é dado a ti, porque és o único Deus verdadeiro. Meu Deus, abençoe cada irmão. Abençoa cada um que está sofrendo nesta hora. Acode, Pai, os aflitos diante dessa pandemia, diante desse vírus que adentrou algumas famílias. Meu Deus, eu te peço que o Senhor recupere a saúde de cada um. Não permita que nenhum parta antes do tempo, mas que o Senhor segure todos com o poder e que dê testemunho de que o Senhor é o Todo-Poderoso. Meu Pai, e que famílias que ainda não te conhecem e que porventura virão ouvir essa palavra através desse vídeo, imploro que pelo poder do teu Santo Espírito eles possam ser enchidos com a sua palavra e o seu coração aberto para receber o seu poder. E que em nome de Cristo o Senhor possa lavá-los e purificá-los de todo o pecado. Pai, obrigado. Toma nas tuas mãos as nossas vidas, a vida das nossas famílias, a vida do povo da tua igreja, os teus santos. E oramos assim, porque cremos na tua palavra e no poder do nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia a todos, na paz do Senhor.